caminhar mais um pouquinho, andar mais um degrau, é muito conhecido. Vai receber o Espírito Santo que é sobre vós, semeis Jerusalém, Judéia, Samaria e a da terra. Nós estávamos falando sobre a igreja de Atos, né? E que nós precisamos revivê-la, que a gente precisa realmente de uma renovação, de um avivamento, e voltar a este nível, a este grau. E não a Bíblia vai ser somente um livro decorativo para nós, não vai ter efeito nenhum. Então eu estava falando na quarta-feira passada que algumas pessoas dizem que esse poder que está aqui em Atos dos Apóstolos, não é, os sinais, os milagres, a atuação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, não é para hoje. Né? Algumas pessoas dizem, e inclusive alguns professores, né? Pastores, professores, de seminário dizendo isso. Imagine um aluno que vai para o seminário e ele aprende lá que o Espírito Santo de Deus não atua na igreja hoje como em Atos da forma. Então, ler Atos é só para você saber o que aconteceu naquele tempo, mas a igreja de hoje não tem essa virtude, esse poder, essa autoridade, né? Não acontece. Então, quando o aluno vem e depois, se ele for dirigir uma igreja, então é isso que ele vai ensinar para a igreja. E é isso que os irmãos vão crer, vão aprender, e a igreja morre, né? A igreja morre. Porque a igreja sem a atuação do Espírito Santo, ela morre. E nós estamos dizendo, né, defendendo a tese de que o poder de Atos é o poder de hoje. Porque a igreja de Atos é a igreja de hoje. E eu não estou dizendo que a igreja de hoje está no nível da igreja de Atos. Mas é a mesma igreja porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é a mesma fé, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo. É tudo mesmo. Agora, se nós estamos usufruindo, é outra coisa. O irmão César estava falando ali, eu estava orando e meditando. Ele dizendo, será que nós estamos preparados para o que vem, né? Se entrar aqui alguém endemoniado, alguém precisando de uma cura, será que a gente está preparado para isso? Né? E eu ali pensando, se a gente não estiver preparado, estamos fritos no óleo de peroba. Fecha a igreja e vai para casa. Porque a igreja é para isso. Né? E, de fato, tem casos que o povo não sabe o que fazer. Se alguém, diabo, né, manifestasse em alguém na igreja, então tem gente que não sabe o que fazer, isso é verdade. Né? Mas é uma vergonha. Né? É uma vergonha. Então, nós estamos dizendo que, sim, é para hoje. Né? Então, nós estamos defendendo essa tese e falamos isso, que o Espírito Santo não é limitado ao tempo. Né? Na Bíblia, o Espírito Santo não está limitado ao tempo. E quem recebe o dom do Espírito, que é o dom da salvação, também recebe os dons do Espírito, né? Que são os dons de sinais, poder, autoridade. A palavra aqui é exousia, né? Autoridade, poder contra o mal, contra as trevas, contra o reino das trevas. A igreja foi formada justamente neste... A tese ali, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, aí ele completa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, obviamente Jesus sabia que, não é, a igreja ia enfrentar batalhas e ela teria que derrubar as portas do inferno, não é nem esperar o ataque, ela tem que atacar para libertar os cativos. Porque o inferno não ataca com porta, mas a igreja derruba as portas do inferno. Então falamos que no Antigo Testamento, né, houve milagres, sinais, em alguns profetas, como Elias, Eliseu, muito mais. E aqueles que dizem que a única forma de Deus falar na igreja é pela palavra, né? A palavra, a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus, né? A revelação especial
escrita de Deus. Embora Deus tenha outras formas de falar e se revelar, como fez na história, né? Na natureza, revelação geral e daí por diante. Mas alguém dizer que Deus só fala através da palavra, então ele está confundindo a palavra com Jesus, né? Tudo que for falado a respeito de Deus tem que estar na palavra, né? Mas Jesus, ele é a revelação de Deus, é a palavra revelada, né? E que, obviamente, o que está escrito é acerca dele. E João disse que nem tudo que ele fez está escrito, porque não haveria livro que coubesse. Obviamente isso é uma hipérbole, né? Mas ele é Deus soberano e se revela como quer, não é? Agora não se contradiz. Portanto, também não contradiz a sua palavra, né? A palavra de Deus é um meio da graça que nós temos, uma arma poderosa, como Paulo diz, para destruir fortaleza, né? Nós falamos do testemunho interior. Nós temos a palavra e temos testemunho interior do Espírito Santo em nós. Então fomos defendendo essa tese. Sem esse testemunho interior, então nem saberíamos, nem teríamos iluminação da palavra, porque é o Espírito Santo que ilumina-nos para entendermos a palavra de Deus. Sem essa iluminação, não tem jeito, né? Então a palavra de Deus é a sua revelação especial, escrita, é a fonte primária e única da revelação no aspecto absoluto, não é? Não há outra revelação absoluta fora da palavra de Deus. Então, de fato, ela é a fonte primária e única da revelação no aspecto absoluto, né? De conhecimento de Deus. Agora, algumas coisas aqui interessantes. E aqui a gente frisa de conhecimento, né? Mas ela não exclui outros meios de manifestação do Espírito Santo na igreja, né? A palavra de Deus, ela não exclui outros meios de manifestação do Espírito Santo na igreja, né? Paulo falava sobre isso, sobre os dons do Espírito dados à igreja, né? Por exemplo, eu creio que vai dar para a gente terminar, né? Pelo contrário, ela os cita, né? Ela cita outros meios de revelação do Espírito Santo. Aqueles que defendem que a única manifestação de Deus na igreja é através da Bíblia, pode estar caindo em um reducionismo literalista e até uma bibliolatria, né? Pode estar caindo num reducionismo literalista e até mesmo uma bibliolatria. Porque há esse aspecto também, não é? De alguém colocar a Bíblia na frente de Jesus. E nem a palavra deve ser colocada na frente de Jesus, porque a palavra é a revelação, né, do conhecimento dele. Então, assim como a palavra, a oração é um meio também da graça, a fé é outro meio da graça, os dons são outros, né? Ou seja, os dons do Espírito é outro meio da graça, os sinais também, né? E estes meios da graça não podem estar em contradição com as Escrituras Sagradas, mas devem estar subordinados a ela, né? Então, tudo que for de meio da graça, que é manifesto na igreja, pelo Espírito de Deus, não se contradiz com a palavra, né? Mas está alinhado a ela e subordinado a ela. Tudo deve ser, na igreja, tudo deve ser medido e provado pelas Escrituras Sagradas. Senão, não pode ter aceitação, como Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para educar, para instruir na justiça, né? A fim de que sejamos perfeitamente preparados para toda boa obra. Mas não há na Bíblia qualquer indício de que os dons cessaram, de que os sinais cessaram, né?
e de que os crentes hoje não têm. Então, o que Jesus falou para os discípulos? Vocês em meu nome, vocês expulsarão demônios, não é? Então não podemos expulsar demônios, porque não tem mais esses dons. Então não expulsa mais demônios, né? Falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, não é? Curarão enfermos, também não há cura, não é? E daí por diante. Vamos lá. Vamos aos dons. Começando com Efésios 4:11. Em Efésios 4:11, Paulo disse que Deus a uns escolheu para apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, com o fim, ou seja, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, da igreja, não é? Deus dá homens como dons, homens capacitados, capacita homens com os dons para que a igreja seja aperfeiçoada espiritualmente. Então, se não há mais dons, também não vai haver. Então, não há mais atuação do Espírito Santo, não é? Só houve no tempo dos apóstolos. Então, os apóstolos, tudo bem, não é? Mas aí não há mais evangelista, não há mais profeta, não há mais pastores e mestres, não há mais ninguém, e a igreja não vai ser mais aperfeiçoada, não é? Porque isso serve para aperfeiçoar a igreja, não é? Então, obviamente, é uma hermenêutica reducionista, né, que reduz ao literalismo. A leitura, alguns comentários e ponto final, né? E aqui não diz que é por um tempo. Aqui Paulo não diz que é por um tempo, né? É para a igreja. Bom, se a igreja de hoje ela é da mesma raiz da igreja do início, então, de fato, os dons não cessaram, né? Então, se esses dons acabaram, então acabaram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres também. E aí, quem diz que não tem dom, o que é que está fazendo ensinando na igreja? Ensinando o quê? O que é que está fazendo dizendo que é pastor? O camarada diz que é pastor e que é mestre. Mas ele diz que os dons acabaram. Então ele não, né? Não tem autoridade para isso. Quer dizer, a igreja de hoje tem a mesma autoridade de antes. Cabe aos crentes, aos santos, né, buscarem isso ou não. Cabem a eles a viverem isso ou não. Porque aqui nós falamos aqui no início, na introdução, quarta-feira passada, que a igreja ela estava no mundo, mas ela vivia completamente fora dele, né? Ela estava e ao mesmo tempo não estava, né? Estava no mundo e ao mesmo tempo não, que a gente não vê a igreja em Atos se preocupando com coisas corriqueiras. Eles estavam avançando na proclamação do evangelho e na expansão do reino de Deus, e essa era a preocupação, e com poder, e com autoridade, que todos viram isso na igreja. Então, se a igreja hoje não tem poder contra o inimigo, fecha as portas. Está fazendo o quê? Né? Se não crê que tem poder para curar, fecha as portas. Né? Autoridade para proclamar o evangelho, se acha que tem gente pensando, o tempo está tão difícil hoje, está tão ruim, que a gente tem que ficar só aqui entre nós, nos preservando e sobrevivendo até Jesus voltar. Não é? Quando que a igreja é a lança de Cristo, é a flecha de Cristo lançada no mundo para destruir as fortalezas do mal. Então, se eu tenho o Espírito de Cristo, e Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu tenho o Espírito de Cristo, eu tenho o poder do Espírito, eu tenho autoridade.
E, na verdade, muita coisa não tem acontecido na igreja hoje por nossa culpa. Somos nós, né? Alguém não quer pagar o preço de ser um verdadeiro profeta de Deus. Aí fica com falsa profecia. É tanta profecia falsa, é tanta profecia errada, não é? Que Deus não mandou dizer. Alguém não quer, não é? Buscar mesmo. Esse aqui é um jargão, né, que eu estou usando, mas a gente entende. Alguém não quer pagar o preço de orar, dedicar-se para que Deus use para curar, não é? E quem já teve uma experiência com oração, com jejum, sabe que funciona, né? Funciona. Não tem quem fique de pé diante de você. Porque muitos pregadores anteriores, que são muito citados hoje, né? Finney, Edward, Whitefield, Bunyan, porque tantos pregadores fizeram tanta diferença? Porque eles eram de oração e leitura da palavra, não é? Eles criam piamente no poder de Deus. Fizeram a diferença. Hoje o povo cita ele e não faz a mesma coisa. E o problema é que a igreja de hoje está envolvida com o mundo. Não é? A cristã de hoje está envolvida, está mais perdida com as coisas do mundo. Os pregadores sérios estão dizendo isso. A uma só voz, em uníssono. Não é? Não tem tempo de chegar na igreja, chega atrasado na igreja. Não é? Às vezes tem que ler um texto para dar uma palavra no domingo, não consegue, não tem tempo. Não é? Às vezes tem que preparar alguma coisa, ensaiar, não tem tempo, escrito não tem tempo de ensaiar, e às vezes empurra o culto de todo jeito. Não é? Aí a gente, quando vê, porque não tem tempo. Né? Tem mais tempo para o mundo do que para Deus. Aí como é que o Espírito Santo de Deus vai atuar, vai se revelar, vai se manifestar nessa igreja, na vida desse crente? E isso deveria preocupar a gente, né? Porque se o Espírito Santo não está se movendo na gente, né? A gente está morrendo ou já está morto? Ou já estamos mortos? Dá para voltar para aquele tempo? Não. Mas dá para viver o que os irmãos lá viveram? Dá. Né? E se alguém cair nessa falácia dos acomodados, não, isso aí foi só para aquele tempo. Hoje é só a gente ler, interpretar, mas não tem nada disso, né? Então a igreja morre. Então, nós precisamos de um avivamento em nós, né? Começar. Se tem alguém que tem uma fumacinha, porque alguns nem uma fumacinha tem mais, mas tem alguém que tem uma fumacinha, né? Orar para essa fumacinha tornar em fogo. Porque onde há fumaça, há fogo. Não é? E se apagou, se humilha. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser um crente morto, eu não quero ser um crente caniço, vazio por dentro, só a casca por fora. Eu não quero ser um crente formalista, eu não quero ser um crente de banco, de esquentar banco. Não é? Eu não quero ser um crente só de apresentações, sem virtude. Eu quero ver o teu poder, a tua virtude, a tua glória na minha vida. Ou a gente leva isso a sério, ou a gente leva a igreja a sério, ou a gente leva a palavra de Deus a sério. Nós não estamos fazendo nada. Né? Preocupado com tanta coisa, enrolado, embaraçado. Eu sempre cito esse texto que eu trago comigo. Nenhum soldado que marcha legitimamente se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que eu listou para a guerra. Bom tempo era aquele que os crentes tinham tempo para Deus. E hoje, nosso tempo está escasso. Se o crente não fizer esforço, não vem nem para o culto de domingo. E quando perde um culto, perdeu um momento com o rei. Já pensou você perder um momento com o rei?
o que você pode receber e o que você pode dar a ele, né? Porque quando alguém entrava diante do rei, quando alguém ia entrar diante do rei, levava um presente digno do rei. Então, né? Aí a gente está falando e termina falando dos outros. Ah, não, mas é fulano é que é o problema. O problema é você, né? É igual o pastor que aconteceu isso aí, um problema sério na igreja, ele não sabia resolver, ele lutou, orou e Deus deu uma ideia para ele. Ele pega um caixão, uma urna e coloca um espelho dentro e coloca em pé, deixa de lado assim, deixa coberto. Que hoje eu vou revelar o problema. Aí ele foi, fez o culto, pregou, disse: irmãos, hoje Deus vai revelar o problema dessa igreja. O Senhor disse que hoje vai revelar. E todos vocês vão ver, um por um, faz uma fila aqui. Vocês vão ver o problema. Aí os irmãos fizeram a fila. Aí ele descobriu o caixão mesmo, de enterrado de defunto. Aí abriu, disse assim: veja o problema. Quando a pessoa chegava no espelho, era ele. Não diga a ninguém. Pode sair, vem o outro. Veja lá o problema. Era ele. Aí ele disse: agora vocês vão sepultar esse defunto. Vai sair daqui hoje sepultado, enterrado. De hoje por diante, ele não aparece mais aqui. E o problema morreu. Como diz lá em Provérbio, né? Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Eu ia colocar esse lema, essa é a divisa nossa, para 2023. Era a nossa divisa. Todo domingo a gente está sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Uma vez me ajudou, disse: não, pai, vamos colocar um tema mais, né? Porque os irmãos não vão aguentar esse tema o ano todo, não. E esse texto foi ele que, vamos colocar 1 Coríntios 15, 58, ele está mais otimista do que eu, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Amém, né? Mas a gente, o problema está aqui. É só você olhar no espelho, você vai ver o problema. Então, nós precisamos, a gente está começando o ano 2020, 2023, a gente tem muito para fazer para o Senhor, não é? Como uma igreja avivada, renovada, transformada, que tem autoridade, a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Porque o Espírito Santo que estava lá está aqui também. E a nossa fé não é diferente da fé dos outros, a não ser que eles buscaram mais do que nós. Vamos buscar também. E o diabo fica colocando tanta coisa na frente da gente, coloca casca de banana, coloca casca de laranja, não é? Joga uma moedinha para distrair quem gosta de dinheiro. Quando está correndo, vê uma moedinha para, não é? Quando ouve o tilintar, o camarada diz assim: olha, você quer ver como as pessoas são materialistas? Eles não conseguem ouvir o crique lá do grilo, mas eles ouvem o tilintar de uma moeda no meio de uma multidão. E tinha um grilo cantando: cri, 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 mas ninguém estava ligando para nada. Aí o camarada jogou uma moedinha no chão. E pim, pim. Todo mundo parou. É coisa que, né, a gente está correndo atrás. Por isso Jesus diz: nós juntamos tesouro na terra. Da traça, o ferrugem, né, destrói o ouro, o ferrugem corrói, ladrão rouba. Mas ajuntei tesouro no céu. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou a gente se levanta, ou então vamos ser aqueles párocos, né, que não acontece nada na vida deles, né? Mas na minha eu quero que aconteça. Na minha eu quero buscar o Senhor e de verdade, né? Não é uma leiturazinha descartável, não, né? Aprofundar-se, buscar mesmo. Por que isso? E por que aquilo? Não é?
E você vai ver Deus se revelar. O Senhor, irmãos, Deus quer se revelar. Deus quer falar, o Espírito Santo quer falar, como está lá em Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou pode traduzir, coisas grandes e profundas, que ainda não sabes. Não é? Mas nós não estamos buscando, não. A gente não está orando, não é? Nós só estamos reclamando. E vamos fazer a diferença. Porque igreja por igreja tem muitos por aí. Mas nem todas fazem a diferença. Vamos parar por aqui por causa da hora. Na próxima quarta-feira, que estivermos aqui, vamos continuar. Vamos até o final de Atos, viu? Vamos até o final de Atos. Depois disso, ou a gente se converte, né? Ou estamos perdidos. Se não se converter depois disso, né? Tá ruim, né? Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento eu declaro aberta a Assembleia.